E aí, tudo bom? E aí, tudo bem? Eu sou o Alan. E eu sou a Johanna. Esse é o quê? O Minha Prateleira. E sim, ele ainda existe. Exatamente. E hoje a gente quer falar pra você sobre o seguinte, cara. Dylan Dog. Eu demorei muito pra começar a ler esse quadrinho italiano e é simplesmente incrível. Muito obrigado, Mix Editora, por mandar muita coisa pra gente. E no nosso aniversário de namoro desse ano, a Johanna me presenteou com essa delicinha aqui. O Careca, né, me ajudou a escolher porque eu não tinha lido Dylan Dog até então, eu não sabia nem a sequência, né, dos quadrinhos. E buscando uma ajuda, porque eu sei que eles conversam bastante, eu achei o Mater Dolorosa. E cara, eu não me arrependo. Exatamente, cara. Então, Mater Dolorosa é continuação do Mater Morbi e a gente vai falar um pouquinho sobre isso pra ti hoje. Dylan Dog é um personagem que eu tô simplesmente apaixonado, cara. Cada vez que eu leio uma história dele, eu gosto mais ainda. Em determinado momento eu fiquei sabendo que existia uma história de Dylan Dog que é totalmente endeusada por todo mundo que lê esse tipo de quadrinho, que é a Mater Morbi. Aqui em Mater Morbi tu vai ser apresentada uma personagem incrível. Ela é praticamente o Sandman do universo do Dylan Dog. Começar com o Mater Morbi é simplesmente tu te apaixonar pelo personagem de cara. Porque aqui tu vai ver uma história muito humana. Dylan Dog, ele geralmente vai encontrar uma situação paranormal e vai resolver ela com uma forma muito esdrúxula, o que eu gosto muito. Mas aqui nesse caso, ele vai ser acometido por uma doença e tu vai ver ele definhando e definhando e definhando cada vez mais. Conforme ele vai definhando e ficando cada vez pior, tu vai ver o quadrinho se tornando assim uma coisa meio onírica. E a personagem da Mater Morbi, ela não é jogada na tua cara direto, né? Ela tem toda uma escalada de tensão até que ela finalmente aparece. E quando ela aparece, tu entende que ela é o mal encarnado. Em tese, para que a gente troque em miúdos e fique extremamente claro sobre o que vai se tratar Mater Morbi e Mater Dolorosa, caso tu não tenha, né, tido contato, é nada mais do que uma doença que o Dylan contrai, né, e ele precisa então vencer essa doença. Só que a forma como o autor vai retratar esse assunto é muito poético e te faz entender realmente assim que se a doença fosse uma pessoa, talvez ela realmente te atacasse por não receber um sentimento bom de volta. Cara, e isso é simplesmente lindo, meu. A HQ é poética nesse sentido, né? De uma forma muito bacana. Tem um momento que o Dylan Dog, ele tá dialogando com a doença, no caso, né? Com a Mater Morbi, que é a rainha das doenças. E ele fala pra ela, né, que não, eu sei porque você faz isso, eu sei porque você se apega tanto às pessoas, porque ninguém te ama. Você não é amada. Você não é amada. Até a mesma morte tem canções feitas para ela. Até mesmo a guerra, que é tão horrível, também tem seus louvores. Mas você, todo mundo quer distância. Nossa, cara. E tipo assim, lindo. A partir daí tu percebe realmente que a Mater Morbi é uma pessoa tratada, né? E que às vezes é necessário o devido respeito a esse tipo de situação. A gente parece que quando a gente passa por uma doença, a gente não vê. Claro, eu sei que tem doenças que são horríveis, tá? Mas, tipo assim, às vezes a gente pega um resfriado e a gente já tá assim, meu Deus do céu, eu tô morrendo. Tipo, o negócio não vai durar nem 3 dias, sabe? Então, tipo assim, algumas coisas acontecem e a gente precisa saber lidar com elas. E eu acho que essa é mais ou menos a mensagem aqui de Mater Morbi. Sim, e o interessante do Mater Morbi é que ele é um quadrinho muito pesado, certo? Porque se tu já teve doente, assim, de uma forma bem séria na tua vida, ou tu teve contato com alguém que ficou doente de uma forma bem ruim, ele vai ser pesado, sabe? Porque ele vai te trazer essas memórias de volta. É aquele negócio de tu tá doente a um ponto de tu achar que tu vai morrer. E isso é bem intenso. Só que o Mater Morbi vai levar a gente pra onde, Johanna? Pro Mater Dolorosa, que vem com cores e nessa edição bem maior. Exatamente, cara. O Mater Morbi ainda, ele foi escrito pelo Roberto Recchioni. E o Roberto Recchioni retorna ao roteiro aqui 5 anos depois da história de Mater Morbi. Aqui em Mater Dolorosa, o quadrinho todo vai ser marcado por uma palavra, que é recrudescência. Sabe o que é recrudescência? Não. É o seguinte, cara. Imagina que tu tá doente, ok? Tu não tá te sentindo nada bem e de repente tu melhora. Tu fica legal, tá tranquilo, passa uns 3 dias e quando tu percebe a doença volta muito pior. Isso é recrudescência. É verdade.
A diferença de Mater Morbi pra Mater Dolorosa é que aqui a gente vai ter 2 vidas do Dylan Dog. E acho que isso não é um spoiler, porque na verdade tá tudo na capa. A gente tem uma vida passada do Dylan Dog, onde ele se encontra pela primeira vez com a Mater Morbi. E agora, nessa fase da vida onde ele tá, que ela retorna, pra, como ela fala, cuidar de uma pessoa querida, porque é assim que ela trata o Dylan Dog. Exatamente, então 5 anos depois ela volta, a doença do Dylan Dog aflora novamente, ela tá tomando conta dele. Só que tu vai ver então, como a Johanna falou, um pouquinho um vislumbre do passado do personagem do Dylan Dog, uma vida passada dele, e tu vai conhecer a mãe dele, cara. E esse quadrinho então ele vai ser marcado por essas 2 coisas, a recrudescência da Mater Morbi e o amor materno. E se tu gosta dessa vibe, assim, girl power, porque trata demais disso, tanto com parte da Mater Morbi, mostrando o seu poder, a sua essência, toda aquela força feminina que é passada através dela, a gente tem também a mãe do Dylan Dog, que se deixa ficar doente justamente pra poder encontrar ela e mostrar quem é que manda. E cara, tu vai ter um embate incrível entre a mãe das doenças e a mãe tentando cuidar do seu filho. Que eu acho que é uma realidade muito normal, eu não sei, nunca fui mãe, mas eu vejo pelo ao redor. Sim. Mãe fica num desespero quando a criança tá doente, que eu acho que é capaz de qualquer coisa realmente. E aquela cena dela endurecendo o coração pra salvar o filho. Sério? Nossa, sério, aquilo ali já vende o quadrinho completamente. Mas tudo isso nos 2 quadrinhos, se não fosse a arte, talvez não tivesse toda essa poesia e toda essa força que a gente tá falando. Começando então aqui pelo Mater Morbi. Cara, a arte aqui é simplesmente incrível. Tu vai ter um quadrinho preto e branco, mas a quantidade de detalhes e a riqueza de detalhes feita aqui, cara, é inacreditável, meu. Os personagens são cada vez mais bonitos e mais bem desenhados. E quando as doenças aparecem, quando as criaturas do mundo das doenças surgem, é uma pior do que a outra. Então aqui em Mater Morbi fica pronto pra te pegar bastante páginas com cores bem escuras, assim, um pretão jogado mesmo, quanto mais dor, mais preto. Mas em compensação em Mater Dolorosa, tu vai aproveitar todas as cores que fossem possíveis dentro da paleta, principalmente aquelas que ficassem no tom de mais avermelhado e laranja também. E um último detalhe aqui sobre o Mater Dolorosa é que nem a gente falou, recrudescência, amor materno e crescimento. Ele vai falar também de uma forma bem poética como é um filho crescendo, tendo que a mãe entender, sabe, que ele tá indo embora e ele vai viver a vida dele. Isso daqui é genial. Então, se Mater Morbi e Mater Dolorosa te chamaram a atenção, link para aquisição aqui na descrição. Essa edição aqui da Mater Morbi é da editora Lawrence, que já não publica mais Dylan Dog, mas tu ainda consegue em sebos ou então lojas especializadas. Já essa daqui tem linkzinho da Amazon ou da loja online da Mitos para te adquirir. Se tu é de São Paulo, passa onde, Giovanna? Lá na Rua Augusta, é rua ou é avenida? Lá na Rua Augusta, e conversa com a Johanna, que pode te dar várias dicas sobre HQ, sobre o que a Mitos está planejando também, de trazer pra gente, e também te indicar sobre a cronologia de Dylan Dog. Link do endereço aqui na descrição também. E atente-se a uma coisa. Recado importante pra quem é do Rio Grande do Sul ou do país inteiro e assiste a gente e sente muita vontade de conhecer o Rio Grande do Sul. Em agosto tem um evento muito bacana que tá acontecendo aqui. Eu não sei qual é o número do evento, quantos já tiveram. Acho que são 4 ou 5. Não faço ideia, mas enfim, a gente tem aqui, algo muito menor do que a Comic Con Experience, porém com pessoas que gostam muito de HQ e que se dedicam pra caramba pra trazer gente bacana todo ano. E já é o 4º, eu acho, que a gente participa. Sim, que a gente vai, esse é o 4º. Que a gente vai e assim, só melhora, A Comic Con RS, ela acontece sempre no primeiro final de semana de agosto, E não vai ser diferente. Se tu entrar no Instagram ou no Facebook, tu consegue já comprar os ingressos, eles já estão à venda. E vale super a pena, porque esse ano, caso tu não conheça, ou caso tenha vontade e não tenha tido a oportunidade de em 2016 ter conhecido, o David Lloyd vai estar de volta, cara. Exatamente. E sim, foi muito divertido a vez que ele veio aqui, ele conversou com todo mundo, ele fez sketch pra todo mundo. Nossa, cara, ele é uma máquina de fazer num sketch. preço extremamente acessível, então assim, vai, não perde a oportunidade, assim como os outros painéis também que são muito bacanas que acontecem, acho que é uma oportunidade muito legal pra todo mundo se encontrar. Acontece aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, na Universidade da Ubra,
mais precisamente no prédio Ubratec. Mas tem tudo na internet, a gente deixa o link aqui embaixo também. É isso aí, cara. Então, se tu já leu esses quadrinhos aqui, deixa comentários, se tu curtiu o vídeo, deixa o teu like e a gente se vê no próximo. Até lá! Não fica doente.